Olá, senhores e senhoras. Meu nome é Jefferson Garcia, sou engenheiro florestal, graduado pela Universidade Federal do Paraná. Atuo na área de consultoria, junto à STCP Engenharia, basicamente há quase 30 anos. E de forma que, nesse tempo todo de experiência na área de consultoria, tenho executado projetos e estudos no setor florestal, obviamente, relacionados à indústria de base florestal, mercado, planejamento estratégico e outros assuntos correlatos. Também tenho feito algumas consultorias junto a órgãos, instituições, organismos internacionais, como a FAO, como a ITTO, como o BID, e de forma que nessas andanças aí todas, publiquei alguns artigos relacionados especialmente ao setor florestal, além de proferir algumas palestras em seminários e simpósios na América Latina e no Brasil. Eu vou deixar meu e-mail já com os senhores aqui. Meu e-mail é jgarcia@stcp.com.br. Bem, vamos entrar agora diretamente no nosso assunto, que nós vamos discutir um pouquinho de oportunidades com produtos florestais e mercados florestais. E para que nós façamos inicialmente uma contextualização, uma introdução a esse assunto, eu vou fazer uma pergunta a mim mesmo e vou responder. Qual é a relevância dos produtos de madeira oriundos de florestas plantadas no Brasil? Bem, senhores, esse assunto é tema de diversas palestras e simpósios, mas, de qualquer forma, eu poderia associar isso aqui. O setor florestal brasileiro tornou-se, nos últimos anos, bastante relevante, e não somente no cenário nacional, mas no cenário global. O Brasil hoje detém uma área de 7,8, aproximadamente, milhões de hectares de florestas plantadas. Porém, esses 7,8 milhões de hectares são responsáveis por quase ou pouco mais, em alguns casos, de 90% de toda a produção de madeira industrial no Brasil. Além de também apresentar um grande potencial de contribuição para uma economia verde do país. Os produtos de origem florestal, como os senhores sabem, estão presentes no nosso dia a dia e vão desde os mais evidentes, como papel e mobiliário, até os produtos de beleza, medicamentos, alimentos, roupas, entre outros. Entre os segmentos que usam a madeira como principal matéria-prima, o de pisos laminados, por exemplo, de papel e celulose, o de painéis, de compensados, de serrados, o de siderurgia carvão vegetal, o de energia também, são aqueles que utilizam no seu dia a dia a matéria-prima voltada às florestas plantadas. Já no setor de bens de consumo, destacam-se as indústrias gráfica, de embalagem, moveleira, química, têxtil, farmacêutica e da construção civil. Porém, eu queria frisar, para finalizar, inclusive, esse assunto da relevância dos produtos de madeira oriundos de florestas plantadas no Brasil, que a indústria florestal tem ainda um enorme potencial de aplicações, que essas aplicações vêm sendo estudadas e consideradas. As tecnologias mais avançadas permitirão aproveitar, no futuro, mais que 95% até 100% da floresta e dos produtos e coprodutos, subprodutos, dos processos produtivos, possibilitando novos usos como a celulose nanofibrilar e a nanocelulose cristalina, que normalmente têm sido empregadas já hoje na indústria de embalagens e próteses médicas, respectivamente. Bem, dando sequência, e como os preços de madeira em tora, que é o produto primário a ser extraído das florestas plantadas, têm se comportado nos últimos anos no país? Bem, senhores, desculpe. Os preços de madeira fina, vamos dizer, os preços de tora fina, normalmente utilizadas
na indústria de celulose e papel, ou na indústria de painéis reconstituídos, de MDF, OSB ou MDP, têm se demonstrado estáveis em algumas regiões, ou seja, não tem um limite de estagnação em algumas regiões, e em outras regiões tem até declinado. O caso, por exemplo, de Santa Catarina, né? Onde esses preços estão aquém dos níveis médios brasileiros. Esse fato tem ocorrido com as toras finas em virtude de uma superoferta desse material. Por outro lado, os preços de tora grossa, em função, ao contrário, de uma baixa oferta e uma alta demanda, apresentam-se com tendência de crescimento, ou seja, os preços de tora grossa estão crescendo. Ou seja, a baixa oferta desses produtos, ou seja, da tora grossa, deve-se à antecipação dos desbastes feitos pelos produtores florestais, em função também de querer antecipar receitas. Por conseguinte, as toras grossas, ou seja, aquelas especiais acima de 30, 35, escassearam no mercado. E essa tora tem demonstrado tendência, esse valor tem demonstrado tendência de crescimento. Tá? De qualquer forma, esse fator de crescimento das toras grossas tem levado a muitas empresas a se readequarem em termos de maquinário, em termos de indústria como um todo, de planta, de arranjo físico, para utilizarem em seus processos toras de menor diâmetro. Mais um elemento importante que eu queria comentar com os senhores é por que os preços de madeira não aumentam em muitas regiões do país e ficam estagnados durante muitos anos, ou durante um período de tempo bastante longo. Bom, isso basicamente deve-se à relação entre oferta e demanda, né? Em determinadas regiões e nem tanto em outras. Vou citar alguns exemplos para os senhores. Em Minas Gerais, por exemplo, que é um estado tradicional, é um polo siderúrgico tradicional, os preços da madeira, eles não se alteram, eles dificilmente se alteram ao longo dos anos, por estarem atrelados ao tipo de indústria que serve, ao tipo de mercado que serve. Então, estão atrelados ao preço dos produtos, preço do carvão vegetal, etc., né? Por exemplo, em outras regiões, no caso da região sul do país, que tem mercados muito mais diversificados, tem indústrias, tem segmentos que atendem segmentos de forma mais ampla, né? Os preços se alteram com mais frequência. De forma que fica claro isso, que em mercados mais diversificados, os preços de madeira tendem a flutuar, né, conforme o mercado, certo? E como eu tenho segmentos adicionais a serem atendidos, eu tenho variações nos preços. Como não tenho em outros mercados que atendem, por exemplo, um segmento apenas, o siderúrgico, esses preços não se alteram por longos períodos de tempo. Bom, então falemos o seguinte. Falamos até então no mercado de preços e mercado nacional, né? Mas eu chamaria a atenção de um elemento que, como nós faríamos para ampliar a participação da indústria florestal no mercado mundial. Bem, senhores, na realidade é o mercado que muitas vezes indica o que, quando e quanto produzir. O que fazer, quando fazer e quanto produzir. Certo? De forma que o importante, na verdade, é conhecer e acompanhar o mercado. O mercado de produtos em geral, mercado de coprodutos, de subprodutos, etc. Buscar nichos específicos e não apenas valor aos produtos, não apenas agregar valor aos produtos, e sim agregar resultado ao negócio. A palavra-chave aqui é inteligência de mercado. Então, afinal, o que é inteligência de mercado? Bom, senhores, trata-se de conhecer o mercado, antecipando as perspectivas e ações, ao invés das reações. As informações de mercado são estratégicas
e servem para a tomada de decisão sobre investimentos, sobre locais onde produzir e outros elementos bastante importantes ao negócio florestal. Aí nesse momento eu gostaria de enfatizar, fazer um pouco de marketing, que a SCP realiza o acompanhamento de mercado há muitos anos e tem expertise para auxiliar e apoiar na seleção da melhor opção de site ou local onde se produzir, produto, novos produtos, mercados a serem atendidos, clientes e outros elementos importantes diante da realização desses estudos de inteligência de mercado. Em virtude desses assuntos que tratamos até agora, eu diria o seguinte para os senhores: quais as tendências principais, atuais e perspectivas do mercado brasileiro no setor de madeira sólida? Eu poderia citar para os senhores dois elementos muito recentes. O primeiro deles é a tendência da retomada da construção civil nos Estados Unidos. Essa tendência é claríssima, claríssima. Isso já está ocorrendo desde 2015. Né? Isso deverá trazer incrementos importantes nas exportações, especialmente de compensados, serrados, portas e molduras e produtos correlatos, certo? No que tange a tendência do mercado nacional, eu quero crer que alguns novos créditos para a construção civil nacional devam aparecer, porém, a expectativa é que esses créditos apareçam apenas a partir de 2018, 2019. Sem dúvida, esses créditos levará a uma retomada gradativa da indústria da construção civil no país, o que vai favorecer a demanda por produtos no mercado interno. De forma que as perspectivas as perspectivas são de que as exportações brasileiras de produtos de madeira continuem alta nesses próximos anos, até 2018, 2019, e seguramente continuarão na sequência, né? E o mercado interno ainda, demore mais algum tempo para uma retomada. Falamos até então de mercado, de preços, de tendências, de estudos de mercado importante, etc. Gostaria de comentar com os senhores um pouquinho sobre produtos. E aí nós poderíamos nos perguntar, poxa, como deverá comportar-se a demanda de produtos de madeira nos mercados internacionais? Aqueles mais importantes, Europa, Estados Unidos e alguns outros, nos próximos anos. Bem, senhores, de qualquer forma, nos nossos estudos, estudos internos da SCP, demonstram que o crescimento da demanda por produtos de madeira de baixo custo e ambientalmente amigáveis, isso deverá ser a ordem natural das coisas, deverá ser premente. Tá? Nossos últimos relatórios, que abrangem as perspectivas de mercado e as perspectivas de crescimento da demanda, apontam para o avanço dos produtos engenheirados, até 2020, mais ou menos, é que deve ocorrer. Dentro do rol desses produtos, dos produtos engenheirados, você tem aí as vigas I, você tem as madeiras laminadas coladas, o LVL, né, o Laminated Vinyl Lumber, você tem o PSL, o Parallel Strand Lumber, entre outros. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho alguns dados importantes aqui. Esse segmento, em 2015, detinha 35% do mercado global nos Estados Unidos. E vem crescendo a taxas impressionantes, acima de 25% ao ano. Olha, senhor, não existem produtos de madeira que cresçam a taxas desse nível. O primeiro aspecto a considerar, quando se fala em suas vantagens dos produtos engenheirados em relação aos demais, é o fato desse surgir como substituto para a madeira sólida, em estruturas, basicamente. Esses produtos são compostos de madeira reconstituída
e que, por isso, podem ser produzidos para atingir dimensões dificilmente alcançadas pela madeira sólida. A construção de edifícios nos Estados Unidos, ou na América do Norte em geral, mas nos Estados Unidos especificamente, cresceu consideravelmente desde 2010, tornando a região, o país, um dos principais mercados para esses produtos. O Canadá é um dos principais mercados e é um dos principais produtores e exportadores dos artigos engenheirados, especialmente para os Estados Unidos. E, seguramente, por consequência disso, os Estados Unidos são os principais importadores e consumidores desses produtos, especialmente as vigas I, LVL, PSL, como mencionei na sequência. E, normalmente, são produtos feitos em madeira de coníferas, que é o grande elemento de produção dos artigos do Canadá. É softwood, na verdade, né? E esses elementos são usados para a construção de casas nos Estados Unidos. Já na Europa, as taxas de crescimento da demanda desses produtos é mais alta ainda, ascende a 29% ao ano. É muito grande, não existe produtos de madeira, como eu falei, como mencionei, que cresçam a taxas tão grandes como essas. E, na verdade, a Europa, o que se produz na Europa é consumido regionalmente. Tá? Os principais produtores na Europa, na Alemanha, Áustria e Finlândia. A Alemanha e a Áustria são os grandes produtores e deixam seus produtos para o consumo regional. Por outro lado, a Finlândia, mais de 70% dos produtos do LVL produzido na Finlândia é enviado para o Japão. Porém, no Japão eles não são usados, não tem cunho estrutural o uso deles no Japão. E sim são usados como componentes de portas, componentes de escadas, na construção civil, mas de forma interna. Poderia mencionar, só a título de ilustrativo, no início dos anos 2000, você vê, esses produtos engenheirados, que agora está sendo iniciada a sua produção no Brasil, é muito recente. No ano 2000, já era muito, mas muito conhecido na Europa, e a Itália era o maior consumidor. E as importações diminuíram em função da recessão econômica lá, o que deve acontecer no Brasil, inclusive por sua produção ter sido muito recente, né? No Brasil, a produção de LVL iniciou em 2016, basicamente tem 3 ou 4 meses. E se tem ideia de uma única empresa, aqui localizada em Santa Catarina, chamada E-Composite, que tem a sua produção em escala comercial. E não existe uma tendência de que nós tenhamos esses produtos feitos no Brasil de forma mais evidente e mais crescente nos próximos anos. Isso em função da nossa madeira ser ainda, nossa madeira sólida ser ainda bastante abundante e ainda mais barata que os produtos reconstituídos em madeira. No entanto, abre-se com uma oportunidade para exportações e para exportações, especialmente à Ásia, etc., e também para suprir parte do mercado norte-americano, que é extremamente demandante desses produtos. Voltando, inclusive, a falar em produtos, vamos falar um pouquinho de um outro produto que se fala muito ultimamente, são os pellets, na verdade. A indústria de pellets, na realidade, é mercado consolidado para os Estados Unidos e incerto para o Brasil ainda? Bem, o que eu poderia dizer aos senhores é o seguinte: no Brasil, os pellets, a viabilização de projetos para a produção de pellets, e quando eu falo viabilização de projetos, eu digo viabilização de projetos em escala boa, escala regular, escala comercial mesmo, né? Depende de questões logísticas. Basicamente, por quê? O pellet é um produto excepcionalmente para exportação.
No Brasil, nós temos ainda uma biomassa muito farta e não se usa, nós não vamos industrializar os pellets, sabe, para que nós possamos usar como cunho energético. A biomassa é muito farta ainda aqui e muito mais barata. E existe um mercado para biomassa, especialmente em algumas regiões. De forma que apenas oportunidades únicas no Brasil fogem à regra. Por exemplo, gostaria de citar um exemplo. É o caso da planta que deve ficar pronta agora em 2016 no Rio Grande do Sul, feita pela TANAC, que produz cavacos para exportação, cuja viabilidade dessa planta deverá ser garantida por um contrato de suprimento de pellets de longo prazo com um grupo inglês, que é o Grupo Drax. Então, de forma que eu não vejo, no atual momento, grandes perspectivas para em escala, novas fábricas de pellets no país. Já nos Estados Unidos, a produção de pellets vai continuar crescendo, não tenhamos dúvida disso. Apesar da disponibilidade de petróleo e gás natural, que são muito mais baratos, porque a demanda não está ligada à economia, mas à regulamentação. A extensão do crescimento do mercado, ou seja, da oferta nos Estados Unidos, será determinada quando as exigências do Reino Unido e da União Europeia, a biomassa sustentável, forem esclarecidas. O que eu poderia dizer aos senhores em relação a novos e outros produtos? Bem, voltando um pouquinho para produtos de maior valor agregado. No Brasil, o Brasil hoje é talvez um dos maiores produtores de portas de madeira. E quando eu falo portas e componentes. Basicamente, esses artigos agregam muito valor. Esses artigos são caros e continuam sendo levados ao mercado internacional. Certo? O estado de Santa Catarina, por exemplo, que eu falei que os preços de madeira estão baixos, os preços de madeira em tora estão baixos, é o principal produtor e exportador de portas do Brasil. Tanto quanto o Paraná também produz e exporta. Esses estados do sul, basicamente Paraná e Santa Catarina, tratando-se de madeira de coníferas, madeira de pinos, tá? Nós poderíamos dizer que os grandes mercados ainda continuam sendo o mercado de madeira serrada, o mercado de compensados de pino, e o mercado de portas e de molduras em geral. Se nós observarmos as informações, os dados recentes gerados pela STCP, nós podemos ver o quanto evoluiu, o quanto cresceu as exportações, o quanto cresceram as exportações de madeira em produtos manufaturados, de 2015 para 2016, em relação a 2014 e 2015. Todos esses produtos tiveram um crescimento absurdo. Madeira serrada, o principal produtor é o Paraná, madeira serrada de pinos, de conífero, é o Paraná. Mas o principal exportador é Santa Catarina. Compensado é a mesma coisa, sabe? O maior produtor e exportador é o Paraná. Certo? Então nós vemos esses produtos com o crescimento efetivo, claro, com a tendência da construção civil norte-americana, esses produtos continuarão sendo largamente exportados, em detrimento de taxa cambial caindo ou indo acima. Se ela for mais acima, se ela continuar crescendo, se o dólar começar em relação ao real continuar sendo mais forte, cada vez mais forte, vão continuar essas exportações mesmo. Porque o mercado norte-americano está muito demandante e vai continuar muito demandante, pelo menos até 2020, em função dos house starts, que eles chamam, das construções, do nível de construções que ali se possa fazer e está se fazendo, né? Então, para finalizar
eu gostaria de fazer uma síntese, basicamente, do que eu comentei com vocês aqui. O setor brasileiro é bastante relevante, sim, senhores. É muito relevante. O setor florestal, baseado em florestas plantadas, é muito relevante. Quando eu falo que um número desse, 90 a 91% de toda a madeira em tora para fins industriais, que vão gerar produtos, que vão trazer divisas ou vão gerar mercados internos aqui, receita para as empresas, 90 a 91% são provenientes de florestas plantadas, dos 7,8 milhões de hectares de florestas plantadas que nós temos no país. Isso não tem relevância, isso tem relevância global, senhores. O Brasil hoje é o maior exportador de celulose de eucalipto global. É o quarto maior produtor de celulose. Vejam os números. Então, o setor florestal é bastante relevante dentro do contexto econômico nacional. Os preços, como eu falei, os preços, de forma geral, eles passam por um estágio em que os preços das toras da madeira fina, que tem super oferta, estão estagnados em algumas regiões e até em outras regiões estão caindo. Isso tem feito, em algumas regiões, inclusive, que os produtores florestais não queiram nem fazer seus desbastes. Mas, senhores, façam seus desbastes sim, porque o senhor está agregando valor à sua floresta. Por outro lado, as toras grossas têm ganho mercado. Têm ganho mercado e estão com os preços em alta. Ou em função de uma baixa oferta. Também em função desse que eu falei há pouco tempo atrás. Os produtores não têm feito seus desbastes. Primeiros desbastes. E aqueles subsequentes estão antecipando para antecipar as rendas, as receitas, né? Então, os preços de tora grossa, ou seja, acima de 35, a gente chama aqui, na região nossa, que chamamos de as toras de laminação especial, cerrados especiais, etc., essas toras sumiram, escassearam no mercado. E os preços estão em alta, né? Falamos agora há pouco tempo também em relação a por quê, né, em regiões. Regiões onde se tem polo siderúrgico, como Minas Gerais, os preços não estão atrelados ao produto. Estão atrelados ao produto. E se estão atrelados ao produto, eles vincular-se-ão aos preços do carvão. Então, não tem a tendência de grandes aumentos. Por outro lado, em mercados mais consolidados, como o sul do Brasil, ou mais diversificados, como o sul do Brasil, esses preços têm a tendência de oscilarem mais e crescerem por questões de oferta versus demanda, né? Inteligência de mercado, acabei de dizer aos senhores, é importantíssimo acompanhar mercado, antecipar perspectivas, fazer estudos de mercado, contratar especialistas que conheçam os mercados, nichos específicos, locais específicos. Isso é de fundamental importância ao negócio florestal. Tendências, para finalizar, as tendências, já falei, a tendência do mercado norte-americano de construção civil é claríssima. Quem atende esse mercado deve continuar prevendo bons resultados e nos próximos 2 ou 3 anos nós deveremos ver gradativamente uma melhoria da nossa demanda interna aqui por produtos de madeira. E, bem, senhores, eu acho que seria mais ou menos isso. Me despeço agradecendo a quem for escutar-me. Obrigado.